mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua vida em nós, por sermos Seus filhos, Senhor. Sermos sacerdotes de Ti nessa terra, Senhor, para cumprirmos essa missão que é pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por todas as Suas misericórdias, por estarmos aqui juntos, Senhor, mesmo à distância, juntos na Tua presença. Se mostra aqui, Senhor, para nós, revela a Tua palavra, o que o Senhor tem a nos dizer, fala nos corações de todos aqui, Senhor. Abençoe-te o Sérgio, que ele vai falar para nós. Que o Senhor possa estar capacitando o coração dele, dando sabedoria, dando cada vez mais palavras, Senhor, na boca dele, que nos faça ouvirmos a Tua voz, Senhor. Amém. Amém. Preciosos, deixa eu dizer mais duas coisinhas aqui antes de passar para tio Sérgio. Primeiro, mais uma vez, pedir para quem puder deixar a tela aberta, deixar para a gente poder interagir com vocês, tio Sérgio ver vocês, conhecer alguns, rever outros. Então, só deixa a tela fechada se você não puder mesmo abrir, tá? E os áudios fechados. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, esse quarentim tem nos dado duas experiências interessantes. Apesar da gente estar longe, aí, como o Lucas orou, né? Estamos distanciados, ainda não estamos liberados pelo presbitério a fazer encontro de grupo caseiro, logo também ainda não vamos fazer encontro presencial dos teens por enquanto. Assim que liberar grupo caseiro, a gente marca o nosso na praça, tá? E faz um esquema para a gente poder se encontrar aí. Mas duas coisas o senhor fez nesse ano, nesses aí já 6, 7 meses que estamos juntos toda semana, né? E eu acho que 2 ganhos a gente teve, apesar da distância. Um foi ampliamos o grupo, conhecemos gente de outra cidade, né? Tem muita gente aqui de outras cidades, até de outros estados. Então, isso é uma coisa que não aconteceria se a gente estivesse no presencial. Então, a gente está conhecendo gente nova, relacionando com gente nova, não é, Vanessa? Os grupinhos de oração estão ajudando nisso também. Eu sei que quando a gente estiver junto aí, seja em Acuípe, no Retim, essa comunhão já foi aquecida aí durante todo esse ano. A outra coisa boa é que, como passamos a ter encontro toda semana, a gente convidou pessoas especiais para estarem aqui com a gente, né? Então, ao longo desse ano, vocês puderam estar mais pertinho aí de líderes como Maurício e Lazinho, né, que tiveram por aqui em abril, com pastores que passaram por aqui já, como Marcos, né, como Benito, que é um mestre na palavra, como Gurgel e Diniz, né? Diniz é um pastor aqui do Bloco Beira-Mar, Gurgel de outro bloco, mas se puderam estar junto aí com um e com o outro. Mês passado, Mário esteve por aqui com o Eric. Esse mês estamos recebendo de forma muito carinhosa tio Sérgio hoje, e daqui a 15 dias Eduardo vai estar conosco. Então, isso tem sido uma experiência fantástica de vocês, aonde estiverem, em várias cidades, poderem conviver com essa turma aí, que são os nossos pais aqui na fé, aqui na cidade, né? Aqueles que iniciaram esse movimento que fazemos parte há 30 anos atrás. E os outros eu fiz assim, eu passei a palavra, deixei se apresentar, eu vou deixar o tio Sérgio se apresentar. Lucas, você prepara aí o que você vai compartilhar, mas eu queria dizer o seguinte, que já passaram por aqui apóstolos, pastores, mestres,
Esse que hoje vai falar, para mim, é um profeta, é um mestre, tem muitos dons, muita graça de Deus, mas a coisa que eu, vamos dizer assim, o atributo que eu mais gosto dele é que ele é meu amigo. E você sabe há quanto tempo que tio Sérgio é meu amigo? Luca, dá para você compartilhar aí, Luca? Vê se você consegue compartilhar. Quando começar a compartilhar, vocês me avisam, viu? Porque eu não vou conseguir ver. Tá, pode compartilhar. Aquilo que eu te pedi, Deri. Olha só há quanto tempo eu e o tio Sérgio somos amigos. Eu estava, essa semana, contando a Liz e Luca um pouco da minha história de Tiamon. Olha só, vê se amplia aí, Luca. Olha só, vê se consegue ampliar, Luca. Consegue? Ah, olha só quem é esse bonitão aí. Deus do céu. Tio Sérgio e tia Zoé. Essa foto tem mais de 20 anos, gente. Nós somos amigos há mais de 20 anos. De uma amizade, ele passou a ser discipulador, mestre, meu pastor, referência e modelo de vida para mim. Passa outra foto aí, Deri. Passa outra foto. Isso foi lá na... Eu acho... Olha outra foto. Olha o tio Sérgio e tia Zoé. Alguém viu essa foto e disse assim, mas, rapaz, você conhece Estevão e Nicole há tanto tempo? Isso foi meu irmão fazendo gozação. Passa a última foto aí. Olha que foto divertida. Num aniversário meu. Olha só que delícia essa foto. Num aniversário meu com o Jogo do Brasil. Olha meus amigos aí assistindo Jogo do Brasil comigo aqui no prédio. Então, eu estou convidando hoje, não é só um pastor, um mestre ou meu discipulador. Estou convidando meu amigo para estar aqui com vocês e que é, na verdade, uma inspiração para mim para trabalhar com jovens. Eu aprendo muita coisa com ele e me inspiro na vida dele. Sergito, está com você, eles querem saber um pouquinho de você, quando é que você se converteu, casou, filho, neto. Conta um pouquinho sua história e a palavra está contigo, está sendo gravada. O Senhor te abençoe, te dê graça. Amém. Expectativa. Luca, valeu, Luca. Gostei da velharia aparecendo. A juventude aparecendo. Bom, eu nasci e me criei numa família de cristãos. Eu tinha um avô pastor, eu tinha tio pastor, e sempre, toda a minha vida, frequentei a igreja. Nunca tive um tempo sem frequentar a igreja. Não me lembro nunca ter afastado nenhum momento da igreja. Até que, com 24 anos, eu conheci a Deus. Conheci o Senhor. Dos meus 14 aos meus 24 anos, foi o tempo mais louco da minha vida. Mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando, mesmo lendo a palavra, mesmo acompanhando, eu cantava no coro, era do grupo de jovens, eu trabalhava na escola dominical, era bem ativo. Mesmo com tudo isso, dos meus 14 a 24 anos, eu fui envolvido num pacto com as trevas. Eu tinha feito pacto com o inimigo, com Satanás, e fui bruxo por 10 anos dentro da igreja. E isso foi uma loucura. Quando eu conheci a Deus, e me joguei de cabeça no que Deus queria, mudei completamente tudo, fui demitido, eu conheci a Deus em em agosto de um ano, em dezembro daquele mesmo ano, que foi em 1980, eu fui demitido porque advogado que não mente, não servia para advogar, fiquei desempregado por alguns dias, depois fui reempregado e segui na minha vida como advogado. Sou advogado formado e fui crescendo. Nesse meio tempo eu conhecia, antes de me converter, eu conhecia a Zoé, e quando me converti tive que separar dela, porque afinal de contas eu não era convertido, eu não conhecia Deus, e eu não podia namorar a Zoé e namorar Jesus ao mesmo tempo, era uma confusão para mim. E eu separei um tempo, depois nós voltamos, nós casamos, tivemos 2 filhos próprios, que é o Estevão e a Nicole. Estevão hoje mora na região de Toronto, próximo, no Canadá, e Nicole mora aqui conosco. Estevão tem 2 filhos, de 3 e 2 anos, de 3,5 e 2 anos. Nicole tem uma filha. E temos mais 2 filhos. No decorrer do tempo, nós herdamos do Senhor dois garotos, 2 crianças, uma de 10, outra de 7 anos, e nós passamos a ser uma família de 4.
Esses dois que chegaram para nós, eles vieram do Amazonas, índio descendente, e a gente passou a fazer o que nós chamamos de Big Family. Nós nos tornamos a Big Family, completamente enorme, completamente diferente daquilo tudo que a gente tinha projetado. E no meio desse tempo ainda teve uma perda de um filho. Nós também perdemos um filho, um dos nossos filhos nasceu e faleceu, não perdurou. Mas conhecer a Jesus, para mim, foi e tem sido, até hoje, um desafio contínuo. Não é porque eu tenho hoje bem mais idade do que vocês que eu não preciso continuar conhecendo a Jesus. Agora eu preciso conhecer Jesus como vovô de 3 netos. Eu preciso conhecer Jesus como coroa. Eu preciso conhecer Jesus como profeta de Deus. Eu preciso conhecer Jesus como homem de Deus. Eu não sei quantos que tiveram a oportunidade de ler o livro de Jonas, como nós sugerimos, mas quem leu se manifesta, só para a gente ter uma noção. Quem lê, bota um dedinho assim ou faz um sinalzinho para tio Sérgio ver na tela aí. Beleza. Eu queria... Show. Eu queria conversar um pouco sobre Jonas e conversar um pouco sobre nossos pensamentos. Eu vou compartilhar uma tela, a tela do meu computador, e nós vamos... Vocês estão vendo a tela? Dé, está vendo? Não, ainda não. Estou vendo. Então não entrou o compartilhamento de tela. Um minutinho que eu vou tentar de novo. Tranquilo. Vamos lá. Agora eu acho que entra. Tá, dá para ver? Agora sim. Sim, agora sim. Sim, então vem para cá. Perfeito. Nós queremos conversar um pouquinho sobre uma selfie. Aliás, eu gostaria que, se você pudesse, você pegasse o teu celular agora e fizesse uma selfie de você. Será que dá para fazer uma selfie de você enquanto você está participando do Zoom? Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente tentar tirar uma selfie, porque seria muito legal que você tirasse uma selfie agora e depois, no fim de tudo, outra selfie. Eu quero tirar uma selfie. Nós vamos tirar uma selfie junto com Jonas. Então, nós vamos ver aqui um pouco mais por dentro. Para onde você olha? Para onde você olha? Você olha para onde você, no que você pensa? Para onde você olha e no que você pensa? Você está olhando para o passado? Para o ontem? Você está olhando para amanhã? Ou você está olhando o presente, o hoje? Para onde você olha? Eu queria que você pensasse um pouco. Se você quisesse escrever rapidinho isso em algum canto, escreva, para você não se perder, mas faça como você quiser. Mas é muito importante que você você responda para você mesmo, para onde você olha. Para onde você olha. Eu queria que você entendesse isso, vai ser só uma introduçãozinha, que ocupa o teu pensamento. O que você está pensando, pensou hoje quando acordou, pensou hoje quando almoçou, o que você está pensando agora? Num chato tio que está falando, num velho tio que está comentando, no que você está pensando, o que está registrando na tua cabeça? O que você está pensando agora? No que você registra na tua mente sobre os teus pensamentos? É muito interessante você observar isso. Porque, por incrível que pareça, quando a gente cuidar dos nossos pensamentos, nós vamos conseguir cuidar de muita coisa em todo o nosso corpo. Vamos adiante um pouquinho. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Opa,
O Celso foi rápido demais, vamos voltar. Agora, pois, permanecem a fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Será que eu entendo isso? Nós temos visto tio Marcos, tio Mário, tio Vanginho falarem sobre esse tema. Domingo agora nós vamos ver Mário falando um pouco mais sobre a fé. Ele vai fazer uma leitura de Hebreus. Será muito interessante você entender e acompanhar. Depois vem o Marcos falando de esperança, depois o Vanjo falando de amor. Mas o que é isso? Como é que eu faço? Para onde é que eu estou olhando? A fé me faz olhar para o passado. Eu vejo tudo que Deus fez no passado. Não só com aqueles personagens da Bíblia, como com nossos pais, nossos amigos. Foi muito interessante. Muita coisa do que eu vivi e do que eu aprendi, eu lembro de ter ouvido a minha avó, esposa do meu avô, que era pastor, falar das experiências da minha avó. Eu lembro de uma vez a minha avó comentar que eles estavam sem comida em casa e que ela acordou cedo e orou. Ela só tinha um café da manhã, um pouquinho de comida para o café da manhã. Ela tinha 7 filhos. E ela orou: Jesus, nós não temos comida em casa, mas eu agradeço pelo que o Senhor vai nos dar hoje. E no decorrer do dia, até meio-dia, ela recebeu todo um banquete de irmãos que foram dando para ela sem ninguém pedir nada. Aquilo ficou marcado para mim. Ficou muito, muito marcado, porque foi uma experiência concreta que eu vi da minha avó. Eu ouvi, devia ser um garoto de 7, 8, 9 anos, eu não sei. Eu me lembro da vovó falando sobre isso. Anos depois, na minha casa, no tempo das vacas magras, esquálidas, eu não tinha nada para compartilhar, veio um pastor de fora e eu convidei para ficar em casa, para ele falar conosco, e ele veio dos Estados Unidos, e eu queria notícias de um amigão lá dos Estados Unidos, e ele veio, e eu fui me empolgando e fui convidando o grupo caseiro para jantar conosco. Quando eu me dei conta, nós éramos 4, minha família era de 4, mais os convidados 5, a gente tinha um bolinho, uma tortinha fria para comer, uma coisa simples. Eu convidei mais 15 pessoas. E minha mulher olha para mim: você é maluco? O que você está fazendo? Eu disse: esqueci, a gente não tem comida. Eu esqueci que a gente não tinha comida em casa. E nós fomos para a cozinha, eu, Zoé e meus filhos, desculpe porque eu choro. Nós oramos e agradecemos a Deus o que ele ia fazer conosco. E naquele momento a minha esposa começou a cortar a torta fria. Uma torta fria é pão recheio com maionese. E ela foi cortando. Quando a torta chegou no meio, a torta não saiu do meio. Todos comeram, todos repetiram e ainda sobrou meia torta fria. Eu aprendi isso com minha avó, olhando para o passado. Mas a esperança vai me fazer olhar para o futuro. Eu olho para o futuro e vejo que Jesus virá. Até aqui tem carro do ovo. Não tem como escapulir desse carro do ovo. Eu já vi você botar muitas músicas aí de fundo nas suas ministrações, mas essa aí é bem original. É bem original. Esse fundo musical aí. Eu olho para o futuro e sei que Jesus vai voltar. Eu sei que nós vamos estar unidos com Ele nas bodas do Cordeiro. E isso me gera ganas para ir adiante, me gera empuxo. A fé me dá base. A esperança me dá motivação. E o presente? O que ocorre com o presente? Com o presente é muito simples. Eu olho e vivo o presente, o amor. O amor olha e vive o presente. Você é amor? Você está vivendo o presente?
Vamos entender melhor ainda isso. Eu preciso traduzir isso de uma forma muito clara. Nós temos passado, presente e futuro. Nós todos temos passado, presente e futuro. Todos nós. E sempre vamos ter. O passado fala de fé. O futuro fala de esperança. E o presente fala de amor, como nós vimos. Por isso, preciso entender que a fé me faz crer, a esperança me faz esperar e o presente me faz amar. Tenho tomado a cruz? Você tem tomado a cruz? Teus pensamentos estão na cruz, tua vontade está na cruz, você vive a cruz, você vive o presente, você ama a Deus, você vive a Deus. Isso é fato e verdade para você? Ou isso aí é um estudo que um tio maluco fala? Eu queria que você tivesse entendendo claramente que agora, quando nós vamos ler, quando a gente lê... Opa, um minutinho, desculpe, eu estou aqui arrumando... Quando a gente lê o livro de Jonas, nós estamos tirando uma selfie de nós. Eu estou fazendo uma selfie de mim mesmo. Se eu sei ler, e eu sei que todos vocês sabem ler, nós vamos ter uma selfie da gente. Mas eu queria perguntar para você, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o livro de Jonas, se não der para a gente acabar hoje, não deu, a gente continua outro dia, não tem problema. Mas eu queria saber de você, mesmo de você que não está com o vídeo aparecendo, mas coloque sua voz e fale se for o caso, se o André permitir, eu acho que não tem problema. O que mais marcou para você no livro de Jonas? Hello? Alguém em casa? Fiz uma pergunta e gostaria da resposta. Alguém acordado? Tio, eu queria dizer que a questão da demissão. Fala sempre o nome para eu saber quem é e depois você fala, por favor. Mariana Leal. É a questão da submissão. Que, no caso, ele não teve, né? Ele fugiu da face do Senhor. E eu até anotei aqui, fiz um textinho sobre isso, sobre o quanto ele ficou danificado, né? Ele narra o sofrimento dele dentro da barriga do peixe, que era como se fosse no inferno. Ali era a consequência da desobediência dele ao Senhor. Foi isso que me chamou a atenção. O que mais? Gostei, muito bom, Mariana. Tio. Sim. Eduardo aqui. Sim, o que mais me chamou a atenção, né, no livro foi a misericórdia, né? A misericórdia que Deus teve com Jonas e que Jonas não teve com Nínive, né? Que horrível, mas é verdade. Foi que Deus, Jonas pecou, né? Fugiu da face de Deus, mas Deus foi lá, buscou ele. Mas quando foi para buscar Nínive, os cidadãos de Nínive, Jonas não teve misericórdia com aquela população. É verdade. O que mais? Oi. O que mais? Vou começar... Tio, Sara e Kel aqui, tio. Diga. Juntando o que os dois falaram, né, sobre a questão da falta de submissão dele, com a questão da misericórdia, né, eu percebi que ele era tipo um cara de fases. Quando ele estava no aperto, ele clamou ao Senhor, estava lá todo submisso, não sei o que lá, e quando chegou na hora de Nínive, de mostrar a misericórdia dele, quer dizer que o Senhor estava dando a Nínive, ele ficou todo chateado e tal. E ali ele já estava bem, já estava fora do perigo, vamos dizer, né? Então foi isso que eu estava observando na história dele, né? Que ele é um cara de fases, vamos dizer. Então, Sara, aí eu posso dizer para você que ele estava seguindo os pensamentos dele. Vamos embora, quem mais? Tio. Diga, Giovana. Oi, tio, meu nome é Giovana. Uma coisa que, na verdade, duas coisas que me chamou a atenção
foi que em todas as passagens deles, na verdade, né? Eles sempre têm uma característica de Jesus. E o barco estava lá na maior tempestade e ele estava lá dormindo, né? E isso aconteceu com Jesus. E outra coisa também foi que Jesus, ele tira proveito de tudo. Mesmo tendo acontecido isso com Jonas, Jesus tirou proveito e converteu as pessoas que estavam no barco, que acreditavam em outros deuses. Muito bom. Na realidade, Giovana, nós vamos ver que o livro de Jonas, no Velho Testamento, é um dos livros que mais é uma figura de Jesus e do adiante. Não o coração de Jonas, mas os fatos que ocorrem. Tio? Sim. Eu sou Sara, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o ressentimento de Jonas, porque a gente conhece a história, tipo assim, ele foi para Nínive e salvou através ali do jejum, né, que o povo fez e tal, mas eu não sabia desse ressentimento que ele teve depois, quando ele ora a Deus e dizendo, meio que tipo, se você já era misericordioso, bondoso, por que você me enviou, né? E o que eu acho interessante é que Deus também tinha um propósito para Jonas, não só para aquele povo, né? Tinha um propósito de mostrar que a compaixão do Senhor era muito maior. E que se ele era o dono de tudo, que fez nascer tudo, que criou tudo, era ele que ia determinar todas as coisas. Eu achei isso muito interessante. Muito bom. Nós vamos observar na leitura de Jonas que ele começa Deus falando e termina Deus falando. Nós vamos observar que Jonas não... Só no capítulo 2, quando ele ora, que ele usa a primeira pessoa do singular. O tempo todo ele usa a terceira pessoa. Ele fala como se fosse contando a história de outra pessoa, porque ele não quer chamar a atenção para si mesmo. Como é que eu sei que esse livro foi escrito por Jonas? Porque ninguém na barriga da baleia vai poder saber o que passou na cabeça do outro. Porque ninguém sabe, ninguém tem noção disso. E quando a gente lê, a gente vê que ele entrou num parafuso monstruoso, numa depressão muito grande. O livro tem 4 partes: a grande tempestade, o grande peixe, a grande cidade e o grande Deus. Não é Jonas o personagem principal desse livro. Aliás, Jonas é um mero coadjuvante. O principal personagem desse livro é Deus e sua misericórdia. Como Deus faz e como Deus salva. Aqui é interessantíssimo a gente ver. Nesse meio tempo, a gente tem algumas coisas que a gente pode observar. As fugas de Jonas, as descidas, os milagres. Está cheio de milagres o livro, o propósito de Deus, e nós podemos conhecer o nosso coração. Se a gente entender que nós podemos ser Jonas, e Jonas sendo um profeta de Deus, que foi mandado proclamar numa cidade, e nós todos fomos determinados a ir a pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse livro é um retrato de nós mesmos. Como é que eu estou? Será que eu entendo o livro? Eu não vou ler todos os versículos, para a gente não perder muito tempo, mas eu vou fazer um salteado de versículos, depois a gente pode voltar e ler tudo de novo, versículo por versículo. Eu tenho tudo anotado, como sempre, anoto versículo por versículo, então se depois alguém quiser, a gente manda sem problema nenhum. Repara bem que ele começa como todos os livros proféticos. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E a gente não tem a menor notícia de quem é Jonas, porque ele não fala dele, ele só diz uma coisa, ele é filho de Amitai. Pronto. Como podiam existir muitos Jonas, então ele é Jonas, filho de Amitai, é como se fosse assim, Luca, filho de André. Pronto, acabou. Aí todo mundo já sabe, está definido toda a relação que a gente tem. Mas, como curioso que nós devemos ser, eu acho que no que diz respeito à Bíblia, devemos ser muito curiosos, eu fui pesquisar o que significa a palavra Jonas. Jonas significa pomba, pombo. E o pombo, uma pomba, é um animal que sempre busca um lugar seguro para ficar. E a gente vê que Jonas procurou um lugar seguro, mas ele errou, porque o único lugar seguro que nós temos é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para um homem é no centro da vontade de Deus. Então, se eu não estou no centro da vontade de Deus,
Eu não estou seguro. E aqui, Jonas, Deus começa a falar para ele no versículo 2, que era para ele se dispor. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra a sua mãe. Ou seja, a palavra dispor é levanta. Aqui o que eu estou usando, como sempre gosto. Uma camiseta. Eu estou vivendo isso, eu vivo isso. Levanta. Dispor quer dizer, levanta, vai. Dispõe-te, levanta. Essa palavra vai se repetir muitas vezes nesse livro, com outras traduções, mas com o mesmo sentido. E ele fala, clama contra ela. Então, imagina Deus chamando você, Eduardo Estevão, por exemplo, para ir pregar contra o Talibã na terra do Talibã, na capital do Talibã. Meu Deus, que loucura! Aí você diz, mano, ainda bem que eu sou moreninho, vou passar desapercebido. Então a gente muda, a gente pega um branquelinho para ir pregar na terra do Talibã. Como seria um Enzo para pregar na terra do Talibã? Será que eu estou disposto a fazer isso? E a palavra diz que Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. Parece que ele esqueceu, fechou, baixou a negritude na cabeça dele e ele esqueceu que de Deus é impossível se fugir. Nós vamos ver isso no Salmo 139. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque Deus é o Criador de tudo. Ele é eterno. Aliás, um parênteses aqui. Alguém saberia me dizer o oposto de eterno? Alguém saberia me dizer qual é o oposto de eternidade? Pergunta. Esperando resposta. Bora, Luca. Bora, Liz. Bora, Giovanas. Bora, Saras. Aline, Lala. Bora. Quem é que me diz alguma coisa? Alana. Eu estou vendo gente respondendo no bate-papo. Eu consigo ver todos. Tem gente respondendo no bate-papo aí. Responde no áudio. No áudio, porque se eu ler o bate-papo, eu fecho o meu computador aqui e não consigo ler o que eu estou escrevendo do lado. Sérgio, diga. Seria algo tipo... Eu fui com base de infinito, né? Que é basicamente o tempo eterno. Então, seria algo tipo finito, algo que acaba, algo que tipo tem morte dentro. Você quer como infinito? Não, infinito. Não consegui entender. Ela disse algo finito, algo que acaba, que tem fim. No bate-papo. Mas o oposto, o oposto de finito é infinito. Eterno Sim. É mais do que infinito. Botaram aqui mortalidade. Outro botou inexistência, outro botou efêmero aqui no bate-papo. Essas três palavras apareceram. Mortalidade como oposto de eterno. Eu quero mostrar de uma forma muito simples para vocês o que é o oposto de eterno. Isso está em 1 Coríntios. Vamos abrir lá para a gente ver. 2 Coríntios. Espera um pouquinho que já digo. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O oposto de eterno é temporal. Eterno é alguma coisa fora do tempo, não está limitado a tempo e espaço. Imagina que você escreveu um livro e nas primeiras páginas o teu personagem morre, nasce, nas páginas do meio teu personagem casa, nas páginas final teu personagem morre. O personagem, quando nasceu, ele não sabe o que vai ocorrer com ele pela frente. Mas você sabe que você está fora do tempo em relação ao personagem. Eternidade é a ausência de tempo e espaço. Eu estou fora do tempo e espaço. E Jonas sabia que Deus era eterno. E mesmo assim, parece que deu uma bobeira. Por quê?
Alguma coisa está ocupando o pensamento de Jonas que não o deixa pensar como Deus quer. E ele foge para bem longe. Deus mandou ele ir para Nínive e Tarsis ficava só a 4.000 quilômetros de distância de Nínive. Nínive estava a leste e Tarsis estava a oeste. Ele foi para o lado oposto, ele não queria nem papo, ele estava perna para que te quero. Eu preciso te perguntar, você já fugiu de alguma coisa? Você tem consciência do que você já fugiu? Você já resolveu não enfrentar uma situação? A gente só foge basicamente por 2 motivos: medo e dor. Ninguém pega um martelo e bate no dedo, gratuitamente. Você olha para uma faca e trabalha com uma faca com cuidado. Você não vai fugir do martelo, você não vai fugir da faca. Você precisa desses 2 instrumentos a qualquer tempo. Você não vai ter eternamente alguém martelando e alguém cortando para você. Você já fugiu de alguma coisa? Você tem dor? Tem, você tem dor. E eu não estou falando de dor física, tá? Eu estou falando de uma dor que a gente não adianta tomar remédio porque não passa. Estou falando de uma dor lá dentro. Eu estou falando de uma dor que bate e aperta a gente. O que eu faço com isso? Jonas fugiu. Jonas sartou fora. E aí Deus começa a trazer Jonas para a realidade. Um homem foge da presença de Deus, muitos são contaminados. Olha bem, um homem saiu da presença de Deus e um barco inteiro é prejudicado. Formou-se uma terrível tempestade. Como marinheiro que eles eram, eles saberiam claramente que um tempo mau não se vai para o mar. Eles teriam esperado um tempo bom. Foi depois que eles já estavam no mar, depois que eles já estavam andando, que formou-se uma tempestade terrível. E eles começam a lutar para sobreviver o barco, começam a esvaziar a carga. O barco é jogado fora as cargas. Olha o prejuízo que eles tiveram. Que grande prejuízo. E lançaram fora, começaram a clamar aos deuses dele. E aí o capitão se dá conta que tem um passageiro que está dormindo. Há uma semelhança com Deus, com Jesus que dormiu. Há essa semelhança. Mas Jesus não estava fugindo. Jesus estava querendo mostrar que ele estava descansando em Deus. Jonas estava fugindo do seu interior, do seu medo, da sua bronca. Ele estava fugindo dos seus pensamentos. Uau! Você já dormiu para poder não pensar? Você já... Deixa eu continuar dormindo, eu não quero acordar, não estou a fim de acordar hoje. Hoje não é o dia que eu quero acordar, não quero saber de hoje. Meu Deus, quantas vezes a gente já fez isso? Eu estou fugindo. Por isso eu disse que Jonas, o livro de Jonas é uma selfie. Cada vez que a gente vai lendo e vai lendo mais o livro de Jonas, parece que Jonas fala mal dele o tempo todo. Ele engrandece a Deus e fala... Jonas está completamente humilhado escrevendo esse livro. Ele não chama atenção para si mesmo. E a gente vê que ele desceu, ele morava em Nazaré, nas montanhas, desceu para Jope, de Jope ele desceu para um barco, dentro do barco ele desceu para o porão do barco e dormia. E agora ele vira para os marinheiros e diz, faz uma coisa, me joguem no mar. Vai acalmar. Ele não podia ter orado, ter se arrependido ali antes de ir para o mar? Por que ele não fez isso? Porque ele está bravo com Deus nos pensamentos. Porque ele tem uma coisa no pensamento dele que ele não se arrependeu. Ele não está gostando. Estudando e pesquisando um pouco mais, eu descobri que Jonas era um nacionalista. Ele era profeta, mas também ele amava Israel muito mais do que amava a Deus. E ele sabia que Deus tinha prometido a destruição de Israel caso Israel não se convertesse. E quem Deus tinha dito que iria destruir Israel era os assírios.
cuja capital era Nínive. E ele disse, eu creio que ele pensou o seguinte, olha, eu não vou lá, Deus vai ter que destruir, porque Deus prometeu que ia destruir, e nós estamos livres do problema de assírios nos matar. E o que Deus faz? Deus manda ele, porque Deus tem outro interesse, Deus tem interesse de comunicar a Jonas que Deus é soberano, que Deus é misericordioso, que ele faz o que ele quer e não pede licença para nós. Ele não precisa pedir permissão. Ele faz o que ele quer. E ele diz, me lancem no mar. Ele não pediu perdão a Deus, ele não orou. Enquanto todos os incrédulos estavam buscando vida, Jonas está buscando a morte. E na leitura daqui é impressionante, porque no capítulo 2, quando ele começa a orar do grande peixe, existem alguns relatos na história de alguns homens que foram engolidos por grandes peixes, como um cachalote. Cachalote é uma espécie de baleia muito grande. E tem alguns registros, poucos, mas existem disso, e que saíram com vida. Parece que são 2 ou 3 além de Jonas. Um, inclusive, na Argentina. Então, no capítulo 2, do coração dentro da baleia, dentro do grande peixe, ele se arrepende. Imagina a angústia dele. Desceu, a palavra diz que ele desceu às bases do mar, ou seja, ele provavelmente experimentou morte ou próximo da morte. Ele foi engolido por um peixe. O peixe não tem só água dentro dele, tinha ar, eu sei lá como é que Deus fez, eu não tenho a menor ideia, isso aí não cabe a mim analisar, mas ele conseguiu orar a Deus. É tudo escuro lá dentro, deve ser um barulhão terrível, deve ser peixe entrando o tempo todo, porque a baleia vai comendo e peixe não para de comer. A baleia não, um grande peixe. Quando sair baleia, vocês entendam um grande peixe. E ele ora. E ele ora citando o livro de Salmos. Toda a oração de Jonas é citação do livro de Salmos. Ele cita salmos e mais salmos e mais salmos e mais salmos. E Deus faz o segundo, o terceiro milagre. Eu não vou fazer uma análise dessa oração, isso vai ficar para uma outra oportunidade, mas ele faz uma oração, ele é sincero com Deus. E ele diz que a Deus pertence a salvação. Em Jonas 2,9 diz, com agradecimento, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Votar é fazer um voto. É que se comprometer. Se você um dia disse a Deus, Deus, se eu fazer isso, eu vou fazer, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, cumpra. Cuidado, cumpra. Eu quero dar um exemplo para vocês que ocorreu comigo. Veio um casal de irmãos na minha presença aqui em casa, na minha presença, na presença de Deus e na presença da minha esposa também. E o esposo vira e diz, se eu faturar este mês tantos R$1.000, era uma quantia alta, era como se fosse R$100.000, minha esposa vai deixar o trabalho dela. Ela não precisa mais trabalhar. E ele falou, nós oramos, e naquele mês ele faturou o dobro. Ele faturou 200 mil. Eu estou fazendo números hipotéticos, tá? Eu não estou falando números só para a gente facilitar. E a esposa não deixou o trabalho. Ele não deixou a esposa deixar o trabalho. Ele prometeu diante de testemunhas, prometeu diante de Deus, diante do profeta de Deus, e ele não deixou. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, porque a esposa foi embora, perdeu a empresa dele, perdeu tudo e não se converteu. Não vote a Deus e não cumpra. E cumpra. Não vote, deixa eu mudar a frase. Vote a Deus e cumpra. Prometeu, cumpra. Não fique pela metade. Não fique assim, bom, não. Falou, tem que cumprir.
Não tem alternativa. Falou, tem que cumprir. E Deus vai abençoar. Mas não seja como Jonas. Cuidado. Não seja como Jonas. E aí vem Jonas 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ah, sim, desculpe. No versículo 10 nós temos outro milagre. Eu pulei os milagres, mas eles são interessantes. O milagre da tempestade, o milagre de um peixe, grande peixe engolir Jonas, o milagre do peixe vomitar Jonas, o milagre de se acalmar tudo de repente, quando lançam Jonas no mar, tudo ficou calmo. Olha quantos milagres vai aparecendo aqui. E agora o milagre de vomitar Jonas em terra. Não largou no meio do mar para que o outro peixe pegasse. A baleia foi educada, deu uma carona para ele direto para o ponto mais, não sei, mas eu acredito, o Uber dele foi para o ponto mais próximo de Nínive. E ele está lá e Deus chama de novo. O que ocorre quando uma pessoa vomita algo? Aquela comida que a gente vomita vem com um cheiro horrível. Mas não só com cheiro horrível, ela vem cheia de suco gástrico. Agora, imagina você que Jonas ficou 3 dias inteiros, 3 noites, dentro da baleia. Outra baleia aqui. Dentro do grande peixe. Ele deve ter queimado toda a pele dele. Toda a pele dele deve ter ficado esbranquiçada por causa do suco gástrico. E Deus manda ele ir pregar pela segunda vez em Nínive. E ele vai todo branquelo, todo desbotado. Ele caiu na quiboa, ele caiu no cloro puro, e ele vai para lá, todo. As pessoas viam um homem falando, um homem estranho, um homem descamado, um homem branquelo, porque ele estava todo. Presta atenção. De qualquer lugar que ele tenha parado até Nínive, era em torno de 600 quilômetros. Ele deve ter levado uns 40 dias de caminhada. Nada é rápido. Nada é como hoje, que é instantâneo. Tudo é devagar. E eles só podiam caminhar até as 6 horas da tarde, porque à noite tinham que parar, e só podiam voltar a caminhar às 6 horas da manhã no dia seguinte de novo. Tudo é tranquilo. Eu fico dizendo que eu acho que se eu fosse cair lá hoje, eu ia ficar desesperado. Bora! Calma, Sérgio, devagar. Para que pressa? É porque nós estamos acostumados com o instantâneo, com a rapidez. E ele vai para Nínive. Esse profeta vai para a grande cidade e ele faz uma pregação que, em português, são 6 palavras, em hebreu, na língua original dele, são 5 palavras. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Ele não preparou nenhum sermão. O profeta não estudou. Imagino eu que ele passou 40 dias. Se eu pregar muito, esse povo vai se converter. Se eu pregar, eu vou obedecer a Deus secamente. Não vou dar nada de misericórdia, eu vou ser seco. E esse povo não vai se converter e Deus vai destruir. Ele não foi pregar com misericórdia. Ele foi pregar na brabeza. Você já fez alguma coisa na brabeza? Já o pai ou a mãe pediu para você fazer uma coisa e o VR, o velho rabugento, surgiu dentro de você e você fica... E por que eu? E por que eu? E por que não meu irmão? E por que não o outro? E fica uma briga interna que os cachorros bulldogs se pegando tudo aqui dentro, se mordendo. Você fez, mas fez brabo. É assim que Jonas está fazendo. Porque os pensamentos dele não estão em Deus, estão nele. Eu preciso fazer um pequeno parênteses e perguntar: os teus pensamentos estão na cruz? Você está pondo os teus pensamentos, todos aqueles pensamentos mais internos, na cruz? Se estão na cruz, então deixe-os na cruz. Deixa encravar. Mas o que eu faço? Eu não quero, mas eles vêm o tempo todo na minha cabeça.
Troque teus pensamentos por oração, oração contínua. Se você conhecer o pecado, alguma forma de pecado, seja de impureza ou de ira, tudo isso começou aqui dentro. Troque teus pensamentos por oração. Imagina você que eu fico na minha mente dizendo, se o André falar isso, eu vou responder aquilo, se ele disser aquilo, eu vou dizer aquilo outro, e fica... E fica aquela discussão aqui dentro que te cansa, que não leva a lugar nenhum, e você sabe o que eu estou falando, porque todos nós temos isso. Troque isso por oração. Senhor, abençoa o André. O Senhor faz que o André cresça e eu diminua. O Senhor faça com que ele seja cada vez mais santo e eu também seja tão santo quanto... E quando eu começo a orar pelo outro, eu descubro que eu passo a amar o outro e eu não tenho mais bronca com o outro. Minha briga mental é trocada por um amor, de fato, na cruz. Eu vejo o que Jesus já fez no passado, o que Deus fez no passado, eu olho pelo que vem pela frente e vivo o presente, amando como Deus quer que a gente ame. E ele pregou, e a gente sabe a história que se converteu. Imagina só, Nínive era uma cidade que precisava 3 dias para cruzar a pé. Ele caminhou 1 dia e o povo já estava clamando a Deus. O povo já estava arrependido. De tal forma foi forte que chegou ao conhecimento do rei. Começou no povão e chegou no conhecimento do rei. E o rei tira sua roupa real, se veste de pano de saco e decreta um jejum. Nem água, nem animais, nem ninguém, nada. É jejum total. Quem sabe Deus mude de ideia. Para vocês terem ideia, os ninivitas, os assírios, foi um dos povos mais cruéis que já existiram na história. Eles não matavam uma pessoa com facilidade, eles deixavam que a pessoa sofresse profundamente a morte. O tempo todo. Então, Jonas tinha razão para ter medo, mas a gente não vê Jonas com medo, a gente vê Jonas com brabeza na sua mente, brabeza no seu pensamento. E ele vai e a gente vê e descobre que a grande cidade se converteu. Nós vamos entender pela leitura do capítulo 4, do último capítulo, que tinham 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso quer dizer mais ou menos 120 mil crianças. Criança que não sabe distinguir o que é direito e esquerdo. Essa é uma expressão usada para falar de crianças. Nínive devia ter em torno de 600 mil pessoas que se converteram a Deus. Já está na fé, já. 600 mil não é brincadeira. Não existe na história nenhum pregador que tenha pregado e 600 mil pessoas tenham se convertido. Nem 120 mil pessoas tenham se convertido. Quando o Espírito Santo foi derramado, 3 mil se converteram. Depois mais outros tantos. Mas foi os números maiores que tivemos. Jesus não fez questão de fazer esse tipo de pregação, mas Deus fez. E a gente sabe que Jonas é verdadeiro porque Jesus se compara. É a única pessoa que Jesus se compara na Bíblia é com Jonas. E diz mais, que na vinda de Deus, de Cristo, na volta dele, os ninivitas levantarão contra aquela geração e a condenarão porque se converteram com a pregação de um homem. E aquela cidade, os de Nazaré, aquelas outras cidades não se convertiam com a pregação do Filho de Deus. E nós chegamos no capítulo 4, onde Jonas, ao escrever, parece que ele vai tirando toda a sua roupa e vai mostrando o seu interior mais cru possível. E aí eu gostaria da gente lesse todo o capítulo 4, são poucos versículos, dá para a gente ler aqui. É o clímax para mim desse livro todo, é o capítulo 4. Jonas, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você agora não está compartilhando tela conosco, não, né? Não. Ok. Só estou gravando. Perfeito, tá ótimo. Porque alguém me perguntou aqui no pessoal se você estava compartilhando, porque eles não estavam vendo, mas não.
Essa parte toda aí você está compartilhando Se sem quiser pé. que eu compartilho. Não, Meus tranquilo. anotamentos, mas acho que não precisa. Não precisa. Depois você manda para mim e eu passo para eles, tá? Tranquilo. Tudo bem. Com isso desgostou Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Toda vez que você vê um com isso, então, você tem que ver o que tem em cima. Então, versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se... Não. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Quero lembrar vocês que nenhum livro da Bíblia foi escrito com capítulos e versículos. Isso foi posto para ajudar. Às vezes atrapalha. Como esse versículo aqui. Esse seria um texto inteiro, só um texto. A gente teria que começar no versículo 10 para poder chegar no versículo 1 do 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Deus mudou de ideia. Deus queria muito aquele povo. Deus não queria que aquele povo morresse. Deus é Deus de todas as nações, não é Deus dos judeus. Deus é Deus, não é só de uma igreja, Deus é Deus de toda a sua igreja. Deus é Deus soberano, não importa o meu sobrenome, Ele é Deus. Ele opera, mesmo que esteja fora da minha caixinha, mesmo que esteja fora do meu quadrado, Deus é Deus. Versículo 2 do 4. E orou ao Senhor e disse, olha bem, nós temos capítulo 1, onde não há oração de Jonas, onde há fatos, capítulo 2, onde há oração de Jonas, capítulo 3, onde há fatos e não há oração de Jonas, capítulo 4, onde há oração de Jonas. É muito claro o sistema deste livro, muito didático. Infelizmente, Jonas não é um homem de oração. É um homem que, nesse período da vida dele, ele não era um homem de oração. Versículo 2. Orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha os pensamentos dele. Lá atrás, antes de começar, antes da baleia antes do grande peixe engolir, lá atrás de tudo, ele já tinha dito a Deus. E ele continua, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas já tinha dito, eu não quero ir porque eu sei que você vai se arrepender. Eu sei que vou pregar e vai se arrepender. E eu não quero aquele povo arrependido. Eu quero que morra todo mundo. Eu quero que todo mundo se lasque. E ele, aqui, essa oração, ele é sincero. Ele está expondo a oração dele. Quantas vezes você já orou a Deus com este nível de sinceridade? De dizer a Deus, não gostei, Deus, disso. Não gostei disso que ocorreu comigo, Pai. Eu não sou obrigado a gostar, eu sou obrigado a ser sempre honesto. E me arrepender quando Deus mandar me arrepender. E fazer quando Deus mandar eu fazer. E aí ele segue, peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Olha só o nível da brabeza deste homem. Mata, me tira a vida. Eu não quero ver esse povo arrependido. Eu não quero ver a conversão desse povo. E é tão grande, tão interessante, que esse povo só vai fazer alguma coisa com Israel 60 anos depois, 60 a 80 anos depois. Aí vem o Senhor e diz para Jonas, oração não é uma pessoa falando, oração é um diálogo. E esse capítulo todo nós temos um diálogo. Você, quando ora, você para ouvir a Deus? Ou você fala, bom, falei, levanta e vai embora? Ou você para, se aquieta para ouvir a Deus? Versículo 4, disse o Senhor, é razoável a tua ira? Pensa um pouco. É razoável isso que você está pensando? É razoável isso que está ocupando tua cabeça, tua mente?
Jesus não tinha morrido ainda para dizer, como é, Jonas? Você não vai para a cruz não, cabra? Não vai tomar a cruz? Hoje eu posso dizer isso, mas naquele tempo eles não tinham a cruz para poder dizer, vai para a cruz, rapaz, nega a si mesmo. Versículo 5. Jonas não responde a Deus. Jonas sai da presença de Deus novamente. Então, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Parece que Jonas só falou um dia. Ele não falou os 3 dias de caminhada. E ele ficou lá esperando. Vai dar 40 dias, Deus vai ter que destruir essa cidade, esse povo não vai se manter arrependido. Qual é a bronca de Jonas? Jonas proclamou, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Deus se arrepende e não destrói a cidade. Quem é mentiroso aqui? Olha o mentiroso aqui. Jonas foi mentiroso. Ele não disse que ia destruir, não destruiu? Mas não, Jonas fez o que Deus mandou. E Deus fez o que ele queria fazer, converter toda uma cidade a ele. Mas Jonas está preocupado com a sua imagem. De novo, Jonas está preocupado com a sua selfie. O que está aparecendo dentro de mim? Vamos dizer o quê? Profeta mentiroso. Olha esse profeta, esse profeta atrapalhado. Versículo 6. Fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Outro milagre, uma planta cresceu durante uma noite. Não é brotou. Ela cresceu e enramou. Cresceu e fez sombra. Sombra suficiente. Porque Jonas estava brabo no lugar dele. Jonas não queria sair do lugar dele. Jonas está enfesado. Jonas está brabo com Deus. Quantos de nós não ficamos bravos com nossos irmãos, nossos pais, com Deus? E esquecemos que nada ocorre sem a permissão de Deus. Nem mesmo um irmãozinho apronta comigo ou faz alguma coisa comigo que se Deus não o permitiu. Será que eu tenho conhecido de fato a soberania de Deus? A gente vê que Jonas conhece intelectualmente a Deus, mas Jonas não conhece no seu coração a Deus, porque ele não mudou os seus pensamentos. Versículo 7. Mas, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Olha bem, Deus dá ordem para a natureza, para chover, para o mar ficar bravo. Deus dá ordem para um peixe engolir Jonas. Deus dá ordem para esse peixe vomitar. Deus dá ordem para o mar se acalmar. Deus manda uma planta crescer. Deus manda um verme matar uma planta. Deus manda qualquer coisa, qualquer criatura. E o profeta não obedece a Deus. O que é isso? Versículo 8. E nascendo o sol, mandou um vento calmoso, oriental. Você já abriu o forno para tirar uma forma de bolo, alguma coisa do forno, e sai aquele bafo quentão do forno? Esse vento que Deus mandou para Jonas de presente. Não foi rapidinho, não foram 2 minutinhos, foi o dia inteiro. Queimando a careca de Jonas. Essa altura, a pele descamada e o sol batendo. Nossa, ele estava muito doido. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu a si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Ele não se arrependeu até agora. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. O cabra é cabeçudo, o cara é obstinado. Deus está falando com ele e ele não está querendo ouvir, não quer papo com Deus.
Mas Deus não desiste fácil, porque Deus sabe o que está no coração dele. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você não percebe uma ironia de Deus aqui? Deus está como que... Qual é, Jonas? Acorda, tu que dorme, levanta dentre os mortos. O que Deus está falando com você e você está lutando contra Deus? O que pensamento você está querendo alimentar que Deus disse? Já te falei que é para estar na cruz esse pensamento. Jonas é uma selfie do nosso coração, desnudado, que a maioria de nós não teria coragem de falar dessas coisas mais íntimas na frente de outros. E a gente sabe que foi Jonas que escreveu, porque ninguém se desnuda assim, se não for por ação do Espírito Santo. Jonas escreveu e Jonas foi elogiado por Deus. E você? Como é você? Que selfie você tem tirado de você mesmo? Como você se vê? Como um bonzinho? Como um bonitinho? Como um jovenzinho? Ou você se vê como um profeta de Deus, que Deus tem mandado às nações? Você está pronto para ir para as nações? Você está pronto para ir para as tribos estranhas que existem espalhados pelo Brasil afora? Se converteu no nosso meio uma menina muito espalhafatosa, muito escandalosa, daquelas espaçosas, e falava alto, toda tatuada, com tatuagem nos braços, no peito, no rosto, cheia de tatuagens, e tatuagens enormes, muito coloridas, daquelas mulheres escandalosas. E nosso povo não aceitou aquela menina. Nosso povo não conseguiu amar aquela menina, porque ela era muito diferente. E aquela menina abandonou a fé. Nós fomos atrás dela e sacamos ela de novo para cá. Teu lugar é no Senhor. E de novo, ela não suportou e foi se envolver com candomblé. Eu disse, Pai eterno, candomblé, nunca! E aí foi uma oração, uma contínua oração de luta, e essa menina se converteu e ela foi para o interior, para outra cidade, longe daqui, porque nosso povo tem a ideia de que tudo tem que ser conforme o meu quadradinho, conforme a minha forma. Não pode ser diferente. As pessoas não podem ser diferentes das criaturas. Existe alguma impressão digital igual a outra? Não somos todos diferentes? Deus está te chamando para você proclamar a toda criatura, e a fazer discípulos de todas as nações. Não importa se ela parece com você ou se não tem nada a ver com você. Proclame a palavra. Ganhe os outros para Cristo. Faça adiante. Vá adiante. Mesmo que para você diga, mas esse aqui é o cabra mais louco que eu conheço. Não importa. Pai querido, muito obrigado, Paizinho, por esses garotos, por essas meninas. Obrigado por nos deixar este livro tão apaixonante que é a história de Jonas, que nos desnuda e nos mostra a nós mesmos. Obrigado porque tu nos dás liberdade de pensar e nos arrepender dos nossos pensamentos. Ajuda-nos a purificar nossos corações. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Livre para questionários, perguntas. Aleluia! Maravilha, muito preciosa a palavra, viu? Na verdade, você não falou só de pensamento, falou de muitas coisas aí, né? Fizemos uma viagem sensacional na vida de Jonas, na verdade, olhando no espelho para a nossa própria vida. Como é que vocês receberam essa palavra aí, galera? Quem quer fazer comentários aí, abram os vídeos, todos que puderem, tá bom? Daqui a pouco a gente vai tirar nosso print aí com o tio Sérgio, abram os vídeos todos. Como é que vocês receberam essa palavra? O que é que Deus te falou? O que é que Deus te lembrou? O que é que Deus te revelou nessa palavra de hoje aí sobre nosso pensamento, sobre a vida de Jonas?
Você pode responder no bate-papo aí, você pode abrir o áudio e falar. Melhor falando, porque tio Sérgio ouve e interage melhor com você. Vamos lá, quem quer começar aí? Temos um tempo ainda aí para explorar tio Sérgio e desfrutar dele aqui com a gente. Estou livre a noite inteira. Ótimo. Eu vejo que eu vou tomar banho. Aí fico usando isso. Aqui quem está aqui me visitando. Olha só! Oi, Anitta! Aí, ó. Tudo bem? A Liz aqui. Uma belezinha aí. Preciosa! O Valor está trabalhando. Quem quer começar? Abre o áudio aí. Quer que eu pergunte? Tio Sérgio, agradecer aí primeiro, né, disponibilidade do tempo, e dizer assim que uma parte da palavra eu me identifiquei muito, foi a parte de lamuriar, né? E, tipo assim, eu aqui em casa sempre tento ajudar minha mãe nas coisas, mas hoje aqui em casa tem a garagem, né, a parte de cima, e aí o portão tá quebrado, e para abrir a garagem você tem que descer com a garagem, pegar uma chave, subir, abrir, arrastar. Aí pega o negócio, sai, fecha, leva a escada. E eu normalmente costumo fazer isso, né? De manhã para abrir lá, dar comida ao gato, de noite. Mas hoje eu desci a primeira vez, né? Que minha mãe me chamou, tava até tendo meu momento na hora. Eu fiquei chateado de ter que interromper. Aí desci, subi. Aí chegou a encomenda da carne, desci de novo, subi. Aí depois fui sair com meu pai, desci, subi. Aí depois minha mãe pediu a última vez. E aí hoje eu confesso que, meu Deus, saí do sério. Falei, Senhor, não é possível 5 vezes descer e subir para abrir esse portão. Mas é isso, né? Tá sempre querendo fazer coração, disposto a agradar e servir. Você já orou para Deus consertar esse portão? Pior que não. Ore para que Deus troque esse portão e põe um portão novo, automático. Amém, Cauê. Quem mais? Uma das coisas com que eu me identifiquei mais assim na palavra foi nesse mesmo no fato de que algumas vezes mandam a gente fazer negócio, fazer alguma coisa e a gente não gosta, né? E algumas vezes quando pedi muito, várias vezes a gente já como que vai com aquela mágoa dentro do coração, né? A gente vai com aquela coisa no pensamento. Por exemplo, eu não sou de expressar, entendeu? Eu sou mais no coração. Eu, por exemplo, você me manda fazer alguma coisa, eu vou, sim, querido, amado, eu vou, tranquilo, mas por dentro, velho, eu tô de, meu Deus, naquilo, né? E nesse aspecto, me identifiquei e também na parte de querer de fugir, né, das situações, porque eu sou assim, mas de como que fugir embora, assim, como que não quero. E são coisas assim que eu me identifiquei na palavra. E assim, a gente tem que olhar. E é uma parte de onde eu tenho amadurecido, né? O Senhor tem me revelado. De que se a gente fuge, a gente não sabe, porque a gente pode perder a bênção. A gente pode perder. Imagine, era uma grande bênção que tinha Jonás. E ele estava querendo fugir, entendeu? E a gente não sabe as bênçãos que a gente está perdendo. A gente não sabe, por exemplo, se a gente obedece a Deus, a gente pode amadurecer. A gente pode vir bênçãos também. E também Deus isso pode fazer que você cresça espiritualmente. Amém. E era isso com que eu me identifico. Amém. Se a gente me perguntaram aqui no pessoal qual é a versão, a tradução da sua Bíblia, porque um jovem perguntou que quer comprar uma igual à sua. Qual é a versão que você usa? Eu uso a Almeida Revista Atualizada com Strongs na Olive Tree, no computador.
no iPad, no iPhone, no tudo, é todo tecnológico. Ok. Outra pergunta que me fizeram aqui no pessoal, no reservado aqui, é o que é que você diria sobre formas práticas de ouvir a Deus, né? Alguém está perguntando como podemos ouvir a Deus de forma prática. Então, essa é uma excelente pergunta. A gente pode ouvir a Deus de algumas formas bem práticas. Né? Deus fala no meu coração e eu sei que Ele falou. Eu tenho convicção de que está falado, que não tem dúvida. É uma convicção que a gente tem no coração concreta. Deus falou. Deus pode falar comigo através de meu irmão. Qualquer um de vocês podem ter uma palavra de Deus e falar para mim. Deus faz muito disso. Há muitos anos eu entendi que quando Deus me coloca uma palavra para qualquer irmão, eu nunca deixo de profetizar, de falar, porque Deus pode estar falando diretamente com ele, mesmo que eu não entenda a palavra. Teve coisas que eu não tinha a menor ideia que eu fui proclamar para o irmão e a gente vê ele se desmontar. E ver ele rir, ver ele se alegrar, porque Deus estava respondendo. Isso são muitas. Então, Deus fala ao coração, Deus fala através de outro irmão, Deus fala através da palavra dele. Você já ocorreu, você está lendo um texto da palavra e de repente vem um versículo que você já leu 300 vezes, mas parece que ele está brilhando assim. Leia, preste atenção, você não viu. E você diz, mas como esse texto está aqui que eu nunca vi? Não é que eu nunca vi, é que Deus revelou naquele momento. Ele tirou as minhas escamas e então Deus está falando. E eu quero dizer para vocês que uma coisa que Deus me ensinou, que anote tudo que Deus fala com você, para que você possa trazer à memória o que possa dar esperança. Eu tenho anotado tudo que Deus falou. Para mim foi muito marcante o tempo que eu tive o câncer, porque eu fiquei parado dentro de casa, não conseguia fazer nada, eu não conseguia ministrar, eu estava muito limitado dentro de casa, foram quase 6 meses sem sair de dentro de casa, e eu anotava tudo que Deus falava comigo. Eu fiz anotações e mais anotações de tudo que Deus está falando comigo. E isso é muito, muito, muito legal. E Deus pode falar com você também através de sonhos e visões. Sonhos e visões. Essa semana eu tive eu não sou de ter muita visão, não sou de ter muito sonho, mas eu tenho. Eu não sou... Eu sou de ter palavras de Deus para outros, mas essa semana eu tive uma visão e eu vou ler um pedacinho da visão que eu anotei, porque, como eu disse a vocês, eu anoto, e que Deus falou que eu passei por um grupo de irmãos. Vi um montão de carvões, todos em formas de letra. Z, S, A, N, V, D, N, I, D, L, W, T, assim por diante. Muitos carvões e todos tinham formas de letras. Havia muitos carvões, todos estavam juntos, iam se tornando brasas vivas e ardentes. Foi tão crescente essas brasas que a terra se derreteu. Era muito interessante. É como se eu fosse um carvão, a letra S, próximo de uma letra L, próximo de uma letra P, de uma letra T, de uma letra A, e um contaminando o outro. E no fim de tudo, Deus me faz uma pergunta. Você está pronto para ser transformado em cinzas para que outros possam arder? Você está pronto de deixar que Deus te consuma completamente? E eu anoto, guardo, compartilho. E isso Deus falou comigo. Eu acordei cheio de alegria. Apesar de ver a terra destruir, eu sabia que era a volta de Cristo. Eu tinha cheio de alegria. Então, repito, Deus fala ao coração, Deus usa um irmão, Deus usa a palavra dele e Deus pode nos falar através de sonhos e visões. Responde? Sergito, Amanda levantou a mãozinha aí para perguntar. Diga, Amandinha. Tio, não é bem uma pergunta, mas eu posso falar? Pode. Lógico.
Eu achei interessante a parte da misericórdia, né? Eu ia falar no início, mas eu fiquei não consegui falar. Deus, ele mostrou misericórdia para com Jonas. Mesmo assim, Jonas não conseguia ter misericórdia com Nínive, né? Não sei se é Nínive que fala, mas enfim. Aí eu me identifiquei muito com Jonas, né? Porque, tipo, às vezes eu não tenho misericórdia com o meu próximo. Aí, com a ajuda dele, eu pretendo melhorar. Obrigada muito por ter indicado esse livro, Sérgio. Amém. Tarso. Depois Kelly. Eu perdi um pouco da meditação toda, né? Mas eu lendo o livro de Jonas, eu tive duas perguntas, assim. Eu não sei se já foram respondidas, me perdoem se o senhor já abordou isso em algum momento da pregação. Mas eu queria entender, assim, por que, a primeira, né? Porque Deus, às vezes, escolhe falar de forma muito grande, né? Como a tempestade, etc. E, às vezes, ele prefere falar de uma forma bem simples, bem sucinta, com uma coisinha bem, né? Um detalhe que chama sua atenção e ele fala do seu coração. E a outra coisa, a minha outra pergunta, né? Se o senhor vai lembrar, qualquer coisa eu repito. É tipo assim, como a gente faz para não negar o que Deus está mandando a gente fazer? Tipo assim, como a gente não nega o fogo que tem dentro da gente, entendeu? Não sei se deu para entender. Eu acho que deu para entender. A primeira pergunta... Perdi a primeira pergunta na minha cabeça agora. Porque às vezes fala de forma grandiosa e às vezes fala de forma simples. Isso é soberania de Deus. Ele fala de uma forma que cada um entenda. Ponto. Ele fala da forma que cada um entenda. Com crianças pequenininhas, ele fala com beabá. Com girafas, ele fala com a linguagem das flores lá do alto. Ele fala de forma que cada um entenda. E ele, às vezes, usa muito detalhe porque ele não quer só falar, ele quer ensinar também. Ele quer dizer claramente como fazer. Deu para você entender? Isso é soberania de Deus. Ele faz como ele quiser. Ele vai falar para você, ele vai falar para cada um de nós de forma... Por exemplo, eu posso ter falado aqui 40 minutos, 1 hora, não sei, e não ter dito nada para uma pessoa. Posso falar 2 minutos e... eu conheci uma senhora que ela se converteu porque todo dia, eu conheço, aliás, todo dia alguém passava por ela e dizia, Deus te ama. Deus te ama. Não falava nada mais. Ela ouviu Deus te ama por 2 anos. 2 anos inteiros. Essa mulher se converteu totalmente apaixonada por um amor que ela não tinha a menor ideia. E ela não entendia. Por que ela não entendia? Porque ela era funcionária de um convento de freiras que faziam tudo para Maria e nada para Jesus. E ela não conseguia entender o amor de Deus por uma mulher e não fosse Maria. E ela dizia, todo o amor dela tinha que ser para Maria. Quando ela conseguiu se libertar, e o que Deus falou? Deus só falou para ela, Deus te ama. Deus te ama. Bem simples. Agora, situações inusitadas, explosões, terremotos, Deus também faz isso porque ele quer falar com muita gente ao mesmo tempo. Você vê que no barco de Jonas, os pescadores todos ouviram e oraram a Deus e santificaram a Deus. Ali houve uma conversão de pescadores. E Jonas não. Mas houve... Como é que aqueles pescadores iriam ouvir a Deus se não fosse uma coisa bem louca, bem doida? Isso aí não tem escapatória. Como é que eu sei que Deus falou comigo? Como é que eu faço para obedecer a Deus? Obedecendo. Ponto. Invariavelmente, quando eu não estou afim de fazer uma coisa, é porque aquilo ali veio de Deus. Não tenha dúvida. Não gostei disso, então isso é de Deus. Vou de frente. Em vez de dar as costas e sair correndo, em vez de fugir, eu tenho que ir de frente. É aquilo que eu tenho que fazer. Eu me lembro, quando eu me converti, que eu tinha total vergonha de proclamar a palavra para incrédulos. Total vergonha, eu não conseguia. Era a coisa mais ridícula possível, imaginária. E o que eu comecei a fazer?
Eu entrava num táxi, eu entrava numa loja assim, eu tenho que te falar uma coisa. Disse, meu Deus, agora eu falei. E eu tinha que falar. Isso aí é esquisitíssimo. Porque eu sabia que Deus queria que eu fizesse isso. Hoje, estou nem aí para falar, eu falo. Não sou um pregador para incrédulos de mão cheia, porque eu ainda tenho uma certa dificuldade de falar com pessoas que eu não conheço, mas eu falo. Eu falo. A minha esposa fala e a gente comenta e fala. Eu não saio sem passar por alguém e cumprimentar. Quero dar um exemplo para você, Tarso. Eu decidi que eu não entro numa farmácia sem abençoar os balconistas. Você já imaginou que balconista de farmácia só recebe soco? O remédio está caro, eu estou doente, eu estou com câncer, eu vou morrer, falando. Ele não recebe nenhuma bênção, ninguém chega para lá para dizer, Deus te abençoe, ninguém chega para lá, fui curado, ninguém diz nada. Balconista só recebe soco. E eu não entro numa farmácia sem abençoar os balconistas, sem falar com ele. Depois que eu abençoo, eu peço meu remédio. E eu agora não faço mais supermercado em farmácia, mas teve uma época que eu fazia supermercado em farmácia. Teve uma época, a época que veio antes do câncer, eu tomava 8 a 10 pílulas diferentes por dia. Então era supermercado, eu gastava 800, R$1.000 de supermercado de farmácia todo mês, e às vezes 2 vezes por mês. Eu tinha que ir ao supermercado, então eu determinei. E assim tem algumas determinações que eu faço. Eu falo com todos os lixeiros. Você já viu que o lixeiro é uma pessoa invisível? Quem cumprimenta um lixeiro? Quem abençoa um lixeiro? Um gari de rua? A primeira impressão que tem é que ele fede, porque ele está do lado do lixo. Mas ele não fede. Eu dou presente para lixeiros. É uma determinação que eu sei que Deus quer que alcance esse povo para ele também. E falo com os muito ricos, com o nariz bem empinado. Quanto mais empinado o nariz for, eu detesto gente soberba, mas eu tenho que falar com ele porque Deus me determinou que eu falasse com os empinados. Vamos embora lá. Não é minha praia, não é o que eu gosto. Eu gosto de gente simples. E acabou. Amém. Eu tinha respondido. Kelly, Eduardo, Giovana e Mariana. Nessa ordem podem participar. Kelly, Eduardo, Giovana e Mariana. Vai lá, Kelly. Eu também quero falar. Tá ótimo. Bota na lista aí. Levanta a mãozinha que a Aline me avisa. Vai lá, Kelly. Obrigada, tio. Muito bom tê-la aqui. Muito bom ouvir o que o Senhor trouxe através de ti. Muito claro, muito rico também. E quando o senhor começou a falar do último exemplo, da irmãzinha que se converteu e que tinha tatuagens e aí saiu, o senhor me fez lembrar logo, imediatamente, de algo que eu estava compartilhando mais cedo, hoje com a minha mãe, sobre uma menina que mora aqui na rua e por causa do que está acontecendo, né, na vida dela, eu tava, se convertesse e chegasse lá, como ela ia ser meio que, talvez, recebida. Eu conheço, né, o nosso meio, graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de viver junto com a igreja mesmo, junto com o corpo, mas eu pensei isso, e o Senhor trazendo esse exemplo me fez muito lembrar dela, disso que eu tinha comentado com minha mãe, e me deu até um ânimo. Eu entendi muito como do Senhor mesmo falando comigo, de que eu deveria realmente pregar, de que eu deveria realmente estar ali junto a ela, porque não importa a forma que ela está, né? Importa se ela quer servir ao Senhor, importa se ela quer realmente viver com Deus, porque o Senhor não desiste, né? Independente da situação, o Senhor quer a pessoa perto ali dele, o Senhor quer resgatar, e assim, o que Jonas, logo de início deixou de fazer, que é usar de compaixão, usar de misericórdia, como o Senhor tanto trouxe e alguns também trouxeram. Eu tenho que usar com ela, né? Assim como usaram comigo também, eu tenho que usar com ela. Essa é a vontade do Senhor. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu entendi muito como do Senhor, e depois o Senhor respondendo a pergunta também sobre o Senhor falar, sobre também pregar. E aí só foi complementando aqui o que eu estava pensando. E obrigada, tio. Amém. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu já li várias vezes e eu não entendo, eu ia falar muito bem, mas eu não entendo mesmo
o que Jesus estava querendo dizer quando o pessoal pede um sinal para ele e ele fala que nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Tá aqui, a gente acabou, né, de meio que estudar Jonas aqui, mas que sinal especificamente Jesus estava se referindo? Jesus se refere ao fato de que Jonas passou 3 noites e 3 dias e 3 noites no coração de um grande peixe. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou morrer e vou ressuscitar em 3 dias e 3 noites. Jonas é uma figura, uma sombra do que Jesus ia passar. Por isso, Jonas se refere. Esse é o sinal. Assim como Jonas saiu vivo de um grande peixe, assim eu vou sair vivo do fundo da terra. Então, essa grande certeza de que esse livro é totalmente de Deus. Ele faz uma figura de Jesus. Obrigada, tio. Amém. Eduardo. E aí, tio? Também, né, gostei muito da palavra, foi muito edificante hoje. Uma das coisas que eu mais, né, me identifiquei com a palavra do Jonas foi a questão da inconstância dele, né? Porque se ele era um profeta de Deus, eu acho que ele já tinha visto que antes desse momento, né, de tudo isso acontecer, ele já era pelo menos homem de fé antes, alguma coisa assim. Porque ele já tinha o seu nome reconhecido, porque ele estava preocupado, né, com a imagem dele. Então, a cada vez que ele toma um tombo na vida, ele vai e procura Deus, e depois, quando ele se restaura, ele acaba a raiva, né, os maus pensamentos vão tomando conta, né, da cabeça dele. E isso foi alguma coisa que eu me identifiquei. E outra coisa também, uma lição, né, que eu peguei para mim, é a questão de a gente tá pregando independentemente da pessoa, independentemente de quão cruel seja ela, que foi o que aconteceu, ter misericórdia, né? Que foi o que Deus teve da cidade de Nínive e Jonas não teve, e Jonas, ele ficou com raiva de Deus por ter misericórdia, e às vezes acontece muito isso. Minha mãe gosta de assistir um programa, né, na televisão e tal, sobre um jornal que passa meio-dia. Aí tem muita gente que se vê muita criminalidade, assim, meio-dia, tipo, dá raiva. Eu tava vendo mesmo hoje de tarde, estava assistindo TV e vendo uma propaganda eleitoral do PT mesmo. Aí, tipo, aí começou a vir a raiva, porque eles aparentam ser alguma coisa boa, só que você vendo as palavras de tio Marcos e tudo, você sabe que tipo, algo muito sombrio, algo muito ruim, deu muita raiva na hora. Só que aí, com a tua palavra e tal, lembra que tem que ter misericórdia desse pessoal, né? Que mesmo sendo o mais cruel possível, tem que pregar e levar a palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Giovana, preciosa. Deixa eu falar com o Eduardo aqui. Eduardo, você sabe que Jonas é homem como você e eu. Jonas não era uma pessoa, ele não era Deus, ele não era Jesus, ele era homem, e nós somos homens. Nós temos isso. Por isso que eu gosto do livro de Jonas. Seguindo, o próximo. Uma coisa que o senhor falou desde o início, que me chamou muita atenção, foi que Jonas, no capítulo 4, na verdade, ele sempre expressou o coração dele a Deus. Só que como ele era profeta, ele já sabia que Deus já sabia sempre o coração dele. Só que mesmo assim, ele ia lá e expressava o coração dele. Isso me chamou muita atenção. Amém, amém, é isso mesmo. Exatamente. Ótimo, Giovana. Amém. Mariana. Então, eu queria... Oi, tio, prazer estar aqui com o senhor, prazer estar com todos vocês, gente. Amém. Uma coisa que eu passei recentemente, há um tempo, na verdade, né? Que eu tinha certa dificuldade de servir uma pessoa, né? E eu sabia que o Senhor queria que eu servisse ela, porque era uma dificuldade muito grande minha. Por alguns motivos muito bobos, assim. E aí eu comecei a perceber, eu tô fugindo de Deus. E isso não foi agora não, né? Foi há um tempo que eu comecei a perceber que eu tava, assim, querendo fugir do Senhor, não queria servir a pessoa. E a pessoa precisava de serviço, sabe? Então, assim, eu comecei a ficar, meu Deus, eu tô
eu tô desobedecendo, eu não tô tomando minha cruz. Eu falei, eu vou tomar minha cruz logo. Eu comecei a fazer. Comecei a tomar a decisão de me enfrentar, de ir contra mim mesma, porque minha vontade era de nunca ir servir a pessoa, mas assim, eu decidi que eu deveria ir, e aí eu tô indo, inclusive, né? Não fui uma vez, eu tô indo servir essa irmã. E o Senhor me mostrou muita coisa, que tudo que estava na minha cabeça era bestagem minha, né? Que eu criei na minha cabeça aquilo, que não era algo real. Mas todas as coisas assim que a gente vai criando sobre os outros, né? E o Senhor foi tirando do meu coração isso. Amém. E também sobre a questão de como Deus fala com a gente. Essa semana eu tava passando por uns momentos assim difíceis e eu tava tipo, eu queria tanto que Deus falasse comigo, queria muito. E lá no grupo caseiro eu chorei, né, e tudo mais, fiquei esperando, eu tava com tanta vontade que Deus falasse comigo, eu queria muito que ele falasse. E uma irmã veio e falou tudo que eu precisava ouvir, gente, eu chorei tanto, eu falei, meu Deus, Deus falou comigo, eu tinha certeza, assim, que Deus tinha falado comigo. E aí, foi um consolo para mim, né, um conforto, eu senti Deus falando comigo e eu achei muito interessante tudo isso e glórias ao Senhor por esse momento. Amém. Bom demais. Antes do próximo, queridos, estamos caminhando para o nosso finalzinho. Queria que vocês abrissem todas as telas que pudessem, tirassem um print com o tio Sérgio, bota o tio Sérgio aí do seu lado. É aquela hora de vocês também, no bate-papo aí pessoal com ele, poderem fazer alguma declaração de carinho, de gratidão, de amor por ele aí. Ele agora pode ficar lendo aí, porque ele já não está ministrando agora, então ele pode abrir aí para acompanhar o bate-papo. Escrevam para ele aí, ou no bate-papo geral, ou no pessoal dele reservado. Faça sua declaração de amor aí para o tio Sérgio. E vamos tirar o print aí com ele. Ainda temos mais uns minutinhos. Eu só não queria antes que outros começassem a sair sem a gente registrar aí a presença com o tio Sérgio, tá bom? Alguém está dizendo aqui que na câmera de tio Sérgio tem uma pele de onça atrás dele? Tem. Onde que você está vendo? Tem, é? Lá atrás. Ah, tá. Ah, sim, lá na parede. Isso mesmo. Foi você que caçou essa onça, Sérgio, não? Não, eu não vou caçar onça. Você é pescador de homem, né? Caçador de onça. Ah, é bonita lá, ó. Olha lá. Vocês estão aí no cantinho de tio Sérgio aí, ó. Aqui é meu bate-esconderijo. Pronto, seu escritório aí. Muito legal. Olha, antes de alguém mais se manifestar, enquanto vocês tiram print, escreve para tio Sérgio, deixa eu explicar uma coisa que me perguntaram lá no Zap. A gente está trabalhando aquela apostila, né? Evangelho do Reino, que são 4 lições, tá? Então, a ideia é que vocês leiam, meditem, respondam, compartilhem entre vocês no grupinho, uma por semana. Então, essa semana passou a primeira lição, na próxima a segunda. De hoje a 8, vocês estão junto comigo para a gente compartilhar sobre essas 2 primeiras lições da apostila. Aí, no dia 23, o Eduardo está aqui conosco para falar sobre nossa missão. E dia 30, a gente compartilha as outras 2 lições da apostila. Então, vão fazendo sozinhos ou nos grupinhos, tá bom? De forma que semana que vem, a lição 1 e a 2, vocês tenham lido, tenham meditado, tenham respondido. Ok? Liz e Caíne levantaram a mão. Ainda dá tempo de mais algumas participações. Só queria explicar isso antes de outros saírem. Liz e Caíne, vai lá, Liz. Eu achei muito interessante, tio Sérgio, essa questão da gente se identificar com Jonas, né? Eu realmente me identifico dessa questão assim de às vezes tentar fugir da vontade de Deus, né? E assim como Deus, ele cercou Jonas assim, até botar ele dentro da barriga do peixe grande, ele cerca a gente também, né? Não deixa a gente simplesmente fugir da vontade dele. E eu já experimentei isso de vez assim, do Senhor trazer textos, esses textos nada a ver, assim, que nunca seria para aquele contexto, mas que o Senhor faz saltar, assim, né? Tipo assim, eu quero que você faça isso mesmo. E é isso, e é a bondade do Senhor, né? Eu não lembro quem foi que falou, né? Mas que se a gente foge da vontade do Senhor, a gente pode perder as bênçãos dele, né? Então ele não quer que a gente fuja da vontade dele. É a bondade dele com a gente, né? Quando a gente foge, a gente vai se dar mal. Então ele dá um jeito, joga a gente pro fundo do mar e puxa e traz, porque ele quer trazer as bênçãos dele, né? E essa questão dos pensamentos também é muito interessante. E enquanto... Eu acho que foi Mariana que estava falando agora, né? Ela falava, né? Que enquanto ela estava servindo essa irmã, né? O Senhor foi desfazendo as mentiras. E eu achei isso muito interessante, né? Que tomar a cruz tem que ser uma decisão nossa.
E que durante o tomar a cruz, o Senhor vai organizar os nossos pensamentos. Não sei se isso procede, tio Sérgio, mas eu acho que quando a gente vai fazer a ação que o Senhor quer, né? O tomar a cruz, aí ele vai desfazer as mentiras e vai organizar os nossos pensamentos. Eu achei isso muito interessante, para a gente ir, né? Tomar essa decisão que o Senhor organiza a nossa mente. Amém. 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 É isso mesmo. Amém. Caíne. Eu gostaria de falar que eu fui muito edificada, né, através do que o senhor falou, assim, muitas coisas que eu tenho orado, que eu tenho pensado esses dias, e muitas coisas que eu estava conversando com Deus, né, perguntando a Ele, o senhor pode responder, né, aqui. E, assim, também uma coisa que eu fiquei, né, que eu achei até interessante quando o senhor falou que a gente estava lendo o livro de Jonas e tirando uma selfie nossa, porque quando a gente foi ler Jonas, né, lá no grupo da oração, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, é que a gente pode ser igual, eu posso acabar sendo igual a Jonas, né, pelo fato de que o senhor pode falar algo comigo, né, para mim ir a tal pessoa, e eu posso querer negar aquilo, né, ficar tipo, não, eu não vou lá, eu não vou fazer isso, eu não vou falar. E eu posso agir igual a Jonas, né, e assim, eu posso tirar algo de alguém por causa disso, né? Porque se Jonas ele não tivesse ido falar, né, lá, aquele povo, talvez aquele povo poderia ser condenado, né? A ira de Deus poderia ter descido sobre aquele povo. Mas por ele ter ido, a ira de Deus não desceu sobre aquele povo, né? Porque eles se arrependeram, porque eles jejuaram, algo que também chama atenção, né? O quanto que eles se humilharam diante de Deus, né? O quanto que eles... Até o rei, né? Como ele falou, né? Se humilhou e tal. E eu posso acabar tirando a missão de alguém por desobedecer a Deus, né? Por não fazer o que o Senhor quer, né? Por não alertar e tal. E outra coisa também, né, que na verdade é uma pergunta, foi que depois que Tasso falou, né, eu tava lembrando da oração, né, e eu fiquei com essa pergunta, assim, tem uma diferença entre o Espírito Santo falar e Deus falar? Tipo, existe essa diferença? Tipo, o Espírito Santo falou e Deus falou. É tudo igual. Tipo, quando o Espírito Santo, a gente diz, né, o Espírito Santo tocou e meu coração falou isso, é Deus também falando? Deus e o Espírito Santo são uma pessoa só. É o Deus triuno. Eles são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu gosto muito de entender isso da seguinte forma. Nós temos água líquida, água sólida, gelo e água gasosa a vapor. Tudo é água, mas são 3 situações diferentes. E acabou. Para mim, facilitou minha cabeça para entender isso quando eu entendi assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. H2O celestial. Muito bom. Eduardo levantou a mão, mais uma participaçãozinha. Foi que ele falou agora sobre... Oh, Kelly não, meu Deus. Caíne. Falou agora, né, sobre as pessoas que se já não tivessem desobedecido a Deus não seriam tocadas, né, por Deus. É uma pergunta que me veio à mente, por exemplo, se eu não prego para uma pessoa em alguma situação difícil, tipo, uma pessoa está prestes a morrer, e Deus me mandou pregar para aquela pessoa e eu acabei não pregando, a vida daquela pessoa vai cair sobre mim por eu não ter pregado para ela? Se você não se arrepender, vai. Mas se você se arrepender, Deus faz o que Ele quer. Mas Amém. Já ocorreu isso conosco. Com quase todos nós já tivemos experiências desse gênero, da gente deixar de pregar e a pessoa acontecer aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer. E a gente se arrepende, pede perdão a Deus e vamos em frente, não podemos ficar parados. Nunca podemos ficar parados. Amém. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando o tio Sérgio falou da selfie, né, vocês não são desse tempo, dessa época, da máquina fotográfica com filme, tá? Vocês não pegaram isso, vocês já pegaram as máquinas digitais que você tira e você apaga, e depois pegaram os celulares, tirar foto com celular, né? E eu estava dizendo a vocês que eu estava olhando umas fotos antigas, e é impressionante porque você botava um rolinho de 12, 24 ou 36 fotos, botava ali dentro e saía para tirar suas fotos no seu evento, na sua viagem, onde fosse, e você não sabia bem como é que as fotos tinham ficado. Você só ia saber como as fotos tinham ficado quando você revelava as fotos. Era uma surpresa. Você pagava para revelar as 36 fotos e, às vezes, 10 tinham ficado horríveis. Você tinha fechado o olho, a cara não ficou boa, a iluminação estava ruim, mas não tinha jeito. Aí você ia rasgar e jogar fora e aproveitar as outras, ou como eu, que gostava de guardar todas, nossos álbuns têm todas, de olho fechado,
a boca torta, mas eu guardava todos. Para mim, rasgar uma foto que eu tinha tirado era uma tortura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, para a pessoa tirar uma selfie, ela tira, aí não ficou bom, ela apaga, aí ela tira outra, tira 10 até tirar uma que fique bem. Né? Há hoje uma valorização muito grande da questão da aparência. Eu tenho que aparentar que estou bem. Eu tenho que estar no meu melhor. Se eu não estiver no meu melhor, se aquele ângulo não ficou bom, se o cabelo caiu na frente, se a ruga, se o sorriso estava forçado, aí eu vou tirando até encontrar uma que eu aparente estar no meu melhor. Então há um investimento diabólico da gente lutar por uma aparência. Aparentar para Deus, aparentar para os outros, aparentar para os irmãos de que eu estou bem, de que eu isso, de que eu aquilo. Então, eu acho que isso também é um alerta. A vida de Jonas, por mais que o coração de Jonas muitas vezes mostrasse umas coisas ruins de se ver, né? Não era só o peixe que cheirava mal, o coração de Jonas estava estragado também, mas a gente vê ele expondo esse coração para Deus, Deus trazendo para fora o que estava ali dentro, os pensamentos ruins que ele tinha. A gente vê isso com Davi nos Salmos, a franqueza de Davi, que abre o coração e diz que estava chateado mesmo, que estava triste, que estava deprimido. Você não vê Davi fazendo muita coisa de aparência com Deus, fazendo uma selfie para aparentar também. Então, acho que esse é um aprendizado. Não vamos viver de aparência com Deus. Não vamos viver de aparência na igreja com os irmãos. Exponha os pensamentos. Você não vai dizer num grupo aqui com 60, eu estou pensando isso de fulano. Tem que se ver o ambiente, mas você tem pessoas próximas a você, seus pais, discipulador, um irmão, um companheiro. Você diz, olha, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, eu estou vendo que isso não agrada ao Senhor. Bote para fora, exponha, traga na luz. O trazer a luz e o andar na luz não é só de tentação e de pecado, mas os pensamentos que muitas vezes antecedem. O Sérgio tem nos falado muito sobre isso. Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Então, se você identifica um pensamento que não é um pensamento da mente de Cristo, bote para fora, bote na luz, peça que orem por você. Olha, eu estou sentindo isso por fulano. Ou, como a irmãzinha falou, eu não estou com vontade de servir essa irmã. Exponha isso para que alguém ore, para que alguém te anime em fé. Não vamos viver de aparência no reino de Deus. Em nome de Jesus. Aqui é lugar para transparência. No lugar da aparência, transparência, verdade em amor. Alguém ia falar mais antes da gente se despedir? Tá bom demais, viu, Serginho? Tá bombando aqui, viu? Tem muitos me botando o pessoal, chama tio Sérgio de novo, traz ele outra vez, eu vou ver se eu consigo na agenda encaixar tio Sérgio. Você vê aqui, ó, eu queria tanto tio Sérgio aqui que eu criei um tema para ele, nosso pensamento. Não estava na escala do ano, não tinha negócio de nosso pensamento, era a nossa missão, era nosso destino, mas tio Sérgio quer vir, é nosso pensamento que ele quer falar, ele vai falar de nosso pensamento. Se ele quiser voltar para falar de nossa alma... também, né? Pronto. Se quiser voltar em outro momento falar de nossa alma... Tá? Vamos criar um espaço aqui para você voltar. Eu sei que são as coisas, as cargas que estão no seu coração nesse tempo. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Deus abençoe. Amo vocês. Boa semana. Diga. Eu queria falar uma coisa. Uma pergunta, na verdade. Sim. Qual é a diferença que existe quando fala a consciência e quando fala o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é sempre de Deus. É Deus falando. Consciência é minha cabeça, meu espírito. São duas coisas distintas. Todo ser humano é formado de 3 partes. Espírito, alma e corpo. Como a gente vê em 2 Tessalonicenses 5:23. Então, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, consciência é o meu espírito falando para mim. Espírito Santo é o Espírito de Deus falando comigo. É bem diferente uma coisa da outra. Amém. E, Aniela, vale para você e vale para os outros também. Quando a gente está nessa aventura de aprender a ouvir a Deus, de identificar o Espírito Santo falando com a gente, diferenciar o que é do meu pensamento, o que é do Espírito Santo, sempre cabe filtrar isso à luz da palavra e à luz de outros irmãos que estão perto de mim, que já estão ouvindo a Deus há mais tempo. Principalmente quando a gente se recém-converte, a gente tem que aprender. A criança é assim, né? O bebê é assim. Aprender a falar, entender o que o pai está falando com ele. Até o bebê entender as palavras e poder falar também com os pais, né? Aí a oração. Então, isso é um aprendizado, é uma experiência com Deus. Então, teve dúvida, isso é do meu pensamento, é da minha cabeça esse negócio, ou é de Jesus, ou é o Espírito Santo? Vá orar, Senhor, me revele, fale com a minha palavra. Ele não vai te dar algo do Espírito Santo que vá contrário à palavra, né?
Então, se algo vem na sua mente assim, minta, engane e disfarce nessa situação. Estou dando um exemplo muito claro. Você vai orar, vai ver na palavra assim, não mintais. Não, isso aí que esse pensamento é da minha cabeça. Isso não é do Espírito Santo mandando eu mentir, tá? Então, isso é um exemplo muito óbvio, mas vão haver coisas que não são tão claras assim e que cabe buscar ajuda. Sara Gabriele, a última participação, fofíssima. Diga aí. A respeito disso, tio, de pensamento e tal, eu estava conversando com minha mãe e ela sempre me fala de que os passarinhos podem passar pela minha cabeça, mas não podem fazer um ninho. Isso mesmo. E eu tava colocando muito na minha mente de que Deus não estava falando comigo. Eu estava achando de que eu estava orando e que eu não estava ouvindo ao Senhor. E ela pegou, eu fui falar para ela, né? Foi meio que confessar esse conforto meu que eu estava no meu coração. E aí ela começou a me dizer que aquilo era um sofisma do diabo para eu achar que eu não tinha o Espírito Santo. Porque ela me fez lembrar, por exemplo, uma coisa que aconteceu na semana passada. Ela fez, filha, lembra que na semana passada você sonhou que uma irmã recebia não sei o que e contou a história e ela não era abençoada? Aí ela me mostrou que Deus me usou para falar a respeito disso. Interessante. E se eu não tivesse percebido que isso vinha de Deus, eu poderia ter atrapalhado uma coisa que eu vou minimizar aqui para vocês, mais ou menos, encurtar a história. Eu tive um sonho com uma irmã que ela é do meu grupo caseiro, estava pretendendo comprar uma casa. Ela não tinha condições nenhuma e a gente não sabia, ela falou com meu pai, e a gente não sabia direito se ela ia comprar ou não essa casa, estava buscando oração e tal, ia pedir uma arrecadação até da igreja para tentar ajudar, porque ela não tinha condições e tal. E aí, eu tive um sonho com essa irmã, com vários porta-retratos, ela vendendo porta-retratos, e aí ela tinha conseguido arrecadar o dinheiro da venda dos porta-retratos, e a gente já estava em uma festa, em um banquete, tipo, todo mundo se alegrando e servindo já, como se ela já tivesse conseguido. E aí eu peguei, acordei, eu fiz, mãe, eu sonhei com isso. E aí ela fez, conte para seu pai, porque meu pai estava procurando uma confirmação de Deus a respeito de se era mesmo para ela comprar ou não, para começar a falar com os irmãos e tal. E aí meu pai disse que realmente tinha sido de Deus esse meu sonho e que a gente ia tentar e continuar orando. Aí meu pai, ele é diácono daqui de Castelo Branco, ele começou a mexer os pauzinhos, né, para mobilizar a igreja e tal. E nessa semana a gente descobriu que um irmão que está na Inglaterra teve um sonho que ele doava 10 mil reais, que Deus mandava ele doar 10 mil reais. E aí, tipo, quando ele ouviu a notícia de que precisava de arrecadação para a irmã comprar casa e tal, ele disse, nossa, é de Deus e tal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse falado para meu pai o sonho, se a minha mente tivesse sido bloqueada, né, por esse sofisma, amém. Eu não teria participado dessa bênção, né? E aí eu fiquei muito feliz e me alegrei no Senhor, porque, tipo, tudo começou a se encaixar e eu comecei a ver que o Senhor fala realmente com a gente. Aleluia. E a gente tem que afastar tudo que o diabo tenta colocar que não vem dele. Amém. Que bom que você não foi uma Joninhas. Uma Sarinha. Graças, Pai, por essa tarde e noite, esse tempo juntos. Obrigado pela comunhão, obrigado pelo partilhar de experiências, obrigado pelos cânticos, pelos textos, obrigado pela vida de Sérgio, todo o seu amor, todo o seu exemplo, todo o seu pastoreio sobre nós, sobre tua igreja. Obrigado por uma vida de dedicação, Senhor, a adolescentes, a jovens, e segue sendo, Senhor, referência para tantos, Pai. Obrigado pela vida dele. Obrigado que o Senhor usou para falar na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Abençoa ele. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada um. Aprendamos a ouvir tua voz, discernir o Espírito Santo falando conosco, Senhor, e, acima de tudo, a obedecer quando o Senhor falar com a gente. Estarmos no centro da tua vontade, que é o melhor lugar. Em nome de Jesus. Amo vocês, preciosos. Rebequinha, beijo, mamãe aí em Curitiba. Tchau, Kelly. Tchau, Alana. Ana Esther, bye, bye. Tchau, Van. Valeu, Leléu.